Graça e paz. Eu vou falar só uma parte da minha experiência, que eu não posso falar tudo. O anjo do Senhor me levou num lugar todo branco, e lá tinha um telão, e ele me falou assim, que ele ia me mostrar o porquê esse derramar, porquê esse derramar todo aqui no nosso ministério. E aí, naquele telão, eu vi o apóstolo Juscelino de joelho, orando aqui na igreja. Aí o anjo falou bem assim, nesse dia aqui, esse tempo aí vocês ainda eram igreja de Porta Larga, e por causa dessa oração que está acontecendo isso na igreja. Aí eu perguntei, eu não entendi. Ele falou, o Senhor já falou com muitos pastores sobre a doutrina para passar para a igreja, mas ninguém teve a coragem de passar para a igreja a doutrina por medo, e o apóstolo foi corajoso. E é por aquela oração que ele fez naquele dia que está acontecendo isso na igreja. Ele não teve medo de passar para a igreja, não teve medo de perder as ovelhas, porque ele perguntou do Senhor, e o Senhor respondeu, e ele foi corajoso de passar a doutrina para a igreja. Ele não teve o medo. Aí eu falei amém. E o anjo falou bem assim, outra coisa que eu quero te mostrar, que ele pediu, o apóstolo pediu para me mostrar para você, foi sobre quando tem os processos que ele manda os bruxos e os demônios em forma dele para o inferno para ser torturado. E aí eu vi, no telão, ele me mostrou os demônios torturando os bruxos e os demônios, né, em forma dele. E eu vi a sede que os demônios tinham nos bruxos e nos demônios que estavam lá sendo torturados. Era uma sede tão grande, era uma tortura assim que eu nunca tinha visto, porque eles viam como se fosse na forma do apóstolo, entendeu? E era que eu fiquei bem impactada com aquilo. E o anjo falou bem assim, agora eu já lhe mostrei o que eu queria lhe mostrar, e você vai voltar para a igreja e passar. Amém? E essa foi a minha experiência de hoje, um pedaço da minha experiência de hoje. Graças e paz, povo de Deus. Me chamo apóstolo Juscelino Alves. Eu quero começar o meu comentário, acerca dessa experiência com um versículo que está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porque se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você acabou de ouvir aí, essa experiência linda, maravilhosa, a qual começou no mês de janeiro, todas essas coisas, na verdade esses arrebatamentos começaram agora em janeiro de 2021, mas desde 2020 o Senhor ministrou isso no meu coração, o Senhor falou comigo, acerca da sã doutrina, e eu vinha orando, eu vinha ensinando o povo, eu vinha mostrando, eu vinha falando ao povo o caminho, mas o povo seguia, mas ficava meio assim, algumas pessoas saíram da igreja, por causa disso aí, pessoas que trabalhavam com cabelo, com massagem, com maquiagem, não aceitaram, e as outras que ficavam, cumpriam, na igreja, mas em casa era da mesma forma, Então foi quando eu resolvi me consagrar ao Senhor. Então já não posso, se for o Senhor que falou comigo, agora o Senhor vai ter que fazer algo. E eu comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, clamar, porque eu sabia que essas coisas podiam acontecer, essas experiências, arrebatamentos, unção, um grande avivamento. Desde criança eu espero por isso, sabe, irmãos? E aí foi o que aconteceu, A irmã Yara teve essa experiência aí. Eu pedi ao Senhor para que o Senhor mostrasse a ela quando foi que o Senhor achou graça, por causa dessa tão grande visitação que está correndo aqui em Manaus. Aqui em Manaus, agora nesse ano de 2021, Deus resolveu fazer essa obra maravilhosa, sabe, irmãos? E eu e a apóstola, que está até aqui comigo, somos pessoas simples. Não vai achar que nós estamos no nível de santidade extremo, que a gente passa o dia todo de joelho, que a gente passa o dia todo de jejum. Não, irmãos, nós somos pessoas simples, brincamos,
né? Nos alegramos com pequenas conquistas, sabe, irmãos? E Deus tem feito toda essa obra. E eu agradeço a Deus, né, pela esposa que Ele me deu, porque durante as orações ela sempre foi assim ousada, sempre foi, sabe, colocava a mão na cabeça das pessoas, e o Senhor começou essa obra, né, de arrebatamento, né? Depois ela colocou a mão na minha cabeça e passou para mim também um pouco dessa unção, e aí eu passei a orar nas pessoas, elas passaram também a serem arrebatadas, né, apóstola? E essa obra é linda, é maravilhosa, não é isso, apóstola Ellen? É isso, apóstolo. É o amor de Deus, a misericórdia, a graça do Senhor, porque quem éramos nós para que o Senhor fizesse tão grande obra como Ele está fazendo no nosso meio, que para muitos às vezes é inacreditável, né, apóstolo? Só quem está conosco, vivenciando o que Deus está fazendo aqui no ministério. E eu fico todos os dias, eu paro e eu agradeço ao Senhor pelo nível de unção, pelo nível de revelação, de profundidade das riquezas do Senhor em nossa igreja, no nosso ministério, no meio do nosso povo. E dizer para os irmãos que uma das coisas que o Senhor não resiste é um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que chora, um coração que confessa, que se derrama diante do Senhor, que verdadeiramente se coloca na posição e tem o desejo de viver esse avivamento, o desejo de mudança, e conversa com o Senhor com sinceridade. Deus, a Bíblia fala que Ele não resiste lágrimas de um coração quebrantado, um coração contrito, de maneira alguma o Senhor lançará fora da sua presença. Então tudo isso eu vejo, né? Eu estava até fazendo um mapeamento e eu disse: Senhor, muito obrigado, né? Assim como Ele fala que Ele louva a Deus pela minha vida, todos os dias eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque tudo começou com uma oração sincera que ele fez com Deus, né? E ali Deus começou a se revelar a ele, revelar a doutrina. Eu fui uma das primeiras pessoas que resisti, né, a esse processo de transformação, porque eu não entendia. Eu não queria que Deus estivesse se preocupando com nossa aparência aqui fora. E a partir dali eu comecei a ter minha experiência com o Senhor. E foi um tempo dele meio que só orando ao Senhor na igreja, buscando ao Senhor. E eu resistia por conta das vaidades, por conta da dificuldade de renúncia. E depois o próprio Deus me visitou, passou a me dar essas experiências, né? E eu louvo a Deus porque o meu esposo, ele se dedicou. Tem que ter uma palavra que eu deixo assim para os irmãos: tem que ter coragem para renunciar a tantas coisas para estar no centro da vontade de Deus, né, apóstolo? E eu acredito que o que Deus viu nele foi a simplicidade e a coragem de mudança. Amém, irmãos? E né, você que chegou agora no canal, né, se você procurar nossos vídeos aí, você vai achar, né, um vídeo com um tema um pouco da nossa história, que vai explicar bem como tudo começou. E lá no canal Lu Santos também, né? A irmã Lu Santos, ela compartilhou também esse vídeo, editou, ficou mais bonitinho. Amém, irmãos? Então Deus fez essa obra maravilhosa. E na experiência da irmã, ela relata aí, né? A apóstola não entendi uma parte que ela falou, que os bruxos, né, vão lá no inferno na sua forma. Como é que é isso? O que acontece, irmãos? Nós começamos a buscar o Senhor intensamente, o nível de unção aumentou. E isso atraiu, né? Atrai feiticeiros, atrai bruxos, macumbeiros. Inclusive, né, eu já desde criança eu ouvia falar que essas coisas aconteciam, eu já escutei uma ou duas vezes, mas não levava muito em consideração. E um dia manifestou alguém lá, né, eu achava até que era um demônio, e quando eu fui ver era uma pessoa que estava ali falando no corpo através de outra pessoa. Né? Isso era um espírito humano que veio através de um negócio chamado de projeção astral. Então, irmão, desde aí nós passamos a combater, né, as trevas, a manifestar principados, manifesta até hoje ainda principados, potestade, o próprio Lúcifer também já manifestou algumas vezes, sabe, irmãos? E durante essa batalha, Deus, ele enviou anjos, né, para nos acompanhar. Eu já tinha um anjo que me acompanha desde criança, né? Depois o Senhor colocou mais alguns anjos. E entre esses anjos, o Senhor mandou 3 querubins, né, para me acompanhar. Meu Deus, eu fiquei muito feliz, né? E o Senhor, por que esses querubins estavam aqui? Eu me questionava, né? Então o Senhor nos revelou que esses querubins tinham o poder de pegar tanto um espírito humano desse e um principado, uma potestade, qualquer demônio, e levar até o inferno para ser torturado como uma pessoa, sabe? Então essa ferramenta nós usamos, né, na guerra espiritual. E no meio do caminho eu mandava eles, né? Os querubins levavam, realmente eles levavam mesmo. Só que Deus revelou que quando chegava lá no inferno, os bruxos, os feiticeiros, eles não eram torturados, porque eles enganavam lá, não, continua na guerra lá. Então o Senhor nos deu essa direção: não, quando você mandar, mande ele transformado na sua aparência,
É que o querubim faz isso. Então, nós fazemos isso, irmão. Parece coisa de louco, parece coisa assim que assim, não faz o menor sentido, né? Mas realmente, quando os bruxos estão aqui, manifestam, eles não querem falar de onde eles são, eles não querem entregar, né, o trabalho de feitiçaria que eles estão fazendo. Então, eu faço isso. Eu peço pro querubim se transformar na minha aparência, né? Que os demônios eles são irados comigo por causa da doutrina. E aí, quando chegam no inferno, os demônios vêm, pensam que é eu que estou lá. E eles vêm feito louco pra cima, né? Como a irmã viu aí, né? E quando os bruxos, eu peço pro querubim trazer de volta, né, o arrebatamento durante o combate, durante a guerra. E os bruxos vêm chorando, vêm desesperados. E eles vêm falando tudo, entregando tudo. Sabe, irmãos? Então, parece coisa de louco, como eu estava dizendo. Mas essa é a obra que Deus tem feito. Como eu já falei outra hora aqui, algumas lives, algumas experiências. Tem que ser muito louco para fazer um machado flutuar, né, para mandar um soldado, um general de guerra mergulhar 7 vezes no rio, sem ver ele, né, sem recebê-lo, né, orar no pão e no peixe para multiplicar. São coisas assim que nós devemos acreditar que ainda pode acontecer no dia de hoje, irmãos. Então, essa é a obra que Deus tem feito aqui na Shalom Manaus. Estamos no mês de julho de 2021, né? E eu creio que muitas coisas Deus ainda vai fazer nesse ministério. Através desse ministério, essa unção ela vai se estender para todo o Brasil, para todo o mundo. Eu creio, né? Aqui será um celeiro de profetas, um celeiro de missionários, de obreiros, de pastores, sabe, irmãos? Para que a nação ainda tenha, né? O povo de Deus ainda tenha uma esperança, né, de salvação, e Deus tem nos mostrado isso, aquilo que impede, que pode impedir a nossa salvação. Então eu glorifico a Deus pelo amor, pelo carinho, pelos olhos do Senhor, que ficaram atentos a esse lugar devido à oração, devido à renúncia, devido à entrega, e vamos continuar orando, clamando e buscando. Amém, apóstola? Vamos orar pelo povo? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresenta agora esse homem, essa mulher, Senhor, essa criança, esse jovem, esse adolescente, Pai, esse pastor, essa pastora, meu Pai, que anseia por um grande avivamento, que anseia, meu Pai, por algo novo, que anseia, Senhor, em viver o sobrenatural. Meu Pai, assim como eu abri o meu coração, Senhor, para que as escamas dos meus olhos saíssem, Pai, assim também, Pai, eu te peço, visita as igrejas, visita, meu Pai, a igreja brasileira, a igreja mundial, meu Deus, a igreja, Senhor, Deus, no mundo todo, meu Pai. Eu te peço, meu Pai querido, Pai amado, abre os olhos dos pastores, abre, Senhor, os olhos dos servos, Senhor, para que possamos andar na sã doutrina, na porta estreita, viver uma vida de renúncia, viver uma vida na Tua presença, meu Pai querido, Pai amado, como homem, mulher de Deus, Pai, que já estamos vivendo os últimos dias, Pai, que possamos ter essa visão, essa revelação, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, e que possamos andar debaixo da Tua graça. Continua operando, continua agindo, continua, meu Pai, visitando, Pai, leva a cura, leva a salvação, libertação, transformação a esta vida, Pai. Eu te peço, meu Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém.